bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Então nós vamos hoje meditar sobre o quinto domingo da Quaresma. Nós já nos encontramos na reta final da Santa Quaresma. Esse domingo nós estaremos no quinto domingo e no outro já estaremos na grande Semana Maior, na grande Semana Santa, para celebrarmos o mistério pascal da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ler o Evangelho da liturgia desse domingo, apesar de eu estar gravando numa quinta-feira, que está em João capítulo 11, versículo de 1 a 45, que trata justamente da ressurreição de Lázaro. Portanto, o Evangelho é um pouquinho mais longo, mas que vale a pena nós escutarmos e nós prestarmos atenção com muito amor, com muito carinho, porque é a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungera o Senhor com perfume, enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco tempo os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falassem do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que criais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 6 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. E Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram-lhe: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós agora há pouco escutamos esse Evangelho tão bonito. Esse Evangelho que é o último que vai anteceder depois da Semana Santa. Esse Evangelho que já é indicação da própria ressurreição do Senhor e também que vem falar da nossa ressurreição. Para nós podermos entender o contexto desse Evangelho tão bonito, esse capítulo 11 de João, é necessário nós entendermos que Jesus tinha amigos, que Jesus tinha seus queridos, que Jesus tinha um ciclo de amizade, que ele se sentia amado. Betânia era um povoado, como agora há pouco escutamos o Evangelho, que distava a 3 quilômetros, que era caminho para Jerusalém. E do qual havia nesse povoado uma família amiga de Jesus, composta por Lázaro, Marta e Maria. Dizem os arqueólogos que justamente Betânia significa casa do perfume, e que a família desse Lázaro era uma família abastada, uma família rica, ou seja, era uma família que suportava justamente a hospedar Jesus com seus discípulos quando Jesus tinha que ir para Jerusalém. É o primeiro dado que a gente pode entender disso. Depois, o evangelista nos dá mais um detalhe, dizendo que olha como ele o amava. Portanto, Lázaro era alguém que era querido, alguém que era íntimo, alguém que Jesus gostava de ficar nessa família. Né? A gente vai ver depois em Lucas aquele episódio em que justamente Nosso Senhor está na casa de Marta e Maria, dessas duas irmãs, que é a irmã de Lázaro, e que justamente Maria está aos pés do Senhor escutando e Marta está fazendo as coisas da casa, e aí ela vai se queixar com Jesus: Mestre, o Senhor não vê que eu estou aqui fazendo um monte de coisa, preparando comida, limpando a casa, e a minha irmã não está fazendo nada. E Jesus vem dizer para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, basta uma. Maria escolheu a melhor parte, que é justamente estar com ele. Nós vamos ter uma discussão exegética com relação, por exemplo, quem é essa Maria, Marta e Maria? Se Maria de Betânia é Maria Madalena. Né? Então, tem alguns autores que vão dizer que sim, vai identificar como Maria Madalena convertida, outros vão dizer que não. Né? Então, não vamos entrar em debates que a gente não vai ter resposta. Né? São meramente teorias, vamos ficar com aquilo que o Evangelho nos fala. E o Evangelho está nos dizendo que Lázaro adoeceu. E depois Lázaro morreu. E aí, quando vou informar para Jesus da morte do seu amigo, Jesus fala, ele está dormindo. Então Jesus, ele faz essa analogia da morte como sono. Vamos lá para acordá-lo. E depois Jesus, porque os discípulos entendem na forma literal, né? Os apóstolos, eles não tinham muita sofisticação de abstração de pensamento, entendido de uma forma literal, né? Tá dormindo, né? Então, tá dormindo, vai acordar. E Nosso Senhor está falando de uma forma alegórica, né? Então ele morreu. E aí quando Jesus revela para eles: olha, Lázaro está morto. E eles se dirigem para lá. Indo lá, a gente vê esse diálogo justamente com Marta, né? Se meu irmão tivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido. Né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí depois Marta vem chamar Maria e vem as duas para se encontrar com o Senhor. E a gente pode imaginar a cena, porque Lázaro já estava sepultado, o Evangelho nos diz 4 dias, então Jesus soube, depois mais 2 dias que Jesus ficou, depois mais o translado da viagem, 4 dias o total,
tem essa simbologia do número cósmico, como havia dito para vocês. E Lázaro tinha sido sepultado à moda dos judeus. E como é que é a moda dos judeus daquela época, né? Punha a pessoa... a pessoa era lavada, o corpo era lavado, o corpo era embalsamado, era perfumado, né? Não era mumificado, era perfumado. E depois se enrolava como que no lençol, né? Provavelmente de linho, ou de algum tecido próprio do Oriente Médio, todo o corpo da pessoa, e depois uma faixa à altura do pescoço, e depois mais uma faixa amarrando as mãos, e outra faixa à altura dos pés. Então a pessoa praticamente ela ficava envelopada, né? Pés, cabeça, né, altura do pescoço, e depois as mãos assim. E aí, aqui que está algo muito interessante, porque depois vem Maria, Maria se prostra, e quando Jesus vê o sofrimento dos amigos, Jesus vê o sofrimento de Marta, Jesus vê o sofrimento de Maria, Jesus com certeza lembrou-se de todo o carinho, o afeto de Lázaro, Jesus vê o sofrimento daquelas pessoas que estavam circundando. Jesus é tomado por uma grande emoção. Ele é tomado, ele é sensibilizado. E aí diz, e Jesus chorou. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente que ainda, nós somos ainda educados nessa sociedade que ainda é machista, né? Mesmo com esse movimento feminista, mas que o homem que chora é visto como fraco. E a gente vai percebendo que as lágrimas são justamente aquilo que de humano há em nós, né? Você chora de dor, você chora de amor, você chora de alegria, chora de raiva, mas aqui é uma dor da alma, né? A dor do amor, a dor do enternecimento. Jesus se enterneceu. O Evangelho nos fala alguns momentos que Jesus chorou. O padre dá um exemplo aqui, quando nos diz o evangelista, quando Jesus está indo para Jerusalém, ele vê Jerusalém de uma forma panorâmica, diz que ele chora, e o verbo grego que é usado é que ele chora convulsivamente sobre Jerusalém, a cidade santa, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os seus pintinhos, seus pintainhos debaixo das suas asas, e você, Jerusalém, você não reconheceu quando você foi visitada. Ou, por exemplo, no Horto das Oliveiras, quando Jesus sente todo o pecado, Jesus já está levando sobre si todo o pecado do mundo, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, nos diz o autor, a carta aos Hebreus, que Jesus clamava com lágrimas ao Pai. Jesus chorou, como Jesus chorou também, vendo o seu amigo, Jesus vendo a morte do seu amigo, se enterneceu. E aí, nosso Senhor, ele vem revelar algo que para nós deve ser um motivo de grande consolação. Ele vem dizer para ela, né, quando diz, puxa, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão vai ressuscitar, mas vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, essa ressurreição do último dia, que acontece no dia do Senhor Yom Adonai, como foi profetizado, Jesus está falando, sim, é verdade, vai ter essa ressurreição. Essa ressurreição que nós cristãos esperamos, essa ressurreição que cada missa que nós celebramos é prelúdio, é uma antecipação, né? Essa ressurreição que vai ser no último dia escatológico, ou seja, quando Deus ser tudo em todos, quando Deus resgatar até mesmo a nossa carne, até mesmo a materialidade do nosso ser, quando nossas almas reaverem seus corpos, não mais agora em estado de corrupção, como diz Paulo no capítulo 15, não mais em estado de podridão, de transitoriedade, mas corpos que vão refletir a beleza ou a feiura da sua alma na ressurreição dos justos ou na ressurreição dos condenados, dos réprobos, em que nós seremos reunificados, integrados, que seremos renovados, que seremos retransfigurados em Deus. A ressurreição, quando o Senhor, nós seremos a imagem daquele do qual nós fomos redimidos, imagem e semelhança dele. Sim, é verdade, a ressurreição do último dia.
mas nosso Senhor vem prometer a nós também essa ressurreição que começa hoje. E Jesus, ele vem dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição, a própria palavra anastasis do grego significa estar em pé. Aquele que é ressuscitado está em pé. Nós provavelmente morreremos deitados. A posição deitada é a posição de quem está morto, de quem está inconsciente. Dormimos deitados, boa parte de nós. Nós já vivenciamos a morte diariamente toda vez que nós dormimos. A gente pode dormir, por exemplo, 10 horas, 8 horas. Se entramos em sono profundo, depois para nós é como se fosse um instante, porque durante o sono é o momento da inconsciência, mas é o momento da inconsciência que nos dá a vida. Porque se a gente não dorme, a gente não consegue viver. Então, nosso Senhor vem dizer que Ele, sendo a ressurreição, Ele é aquele que vem nos levantar de onde nós estamos caídos, no pecado, na morte, no desespero, na falta de sentido para a vida, numa doença. E Ele vem falar que Ele é essa anastasis, essa ordem de estar em pé. Como diz o grande santo da igreja, Santo Inácio de Irineu, que a glória de Deus é o homem vivo. O homem vivo resplandece a glória de Deus. O homem vivo em Deus, porque Deus é a própria fonte da própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nosso Senhor vem dizer a vida que vem do céu. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que está morto pelo pecado, morto no sentido espiritual, ele viverá. Viverá porque eu lhe comunicarei a vida. Mas aquele que vive, já leva uma vida nova nesse mundo e crê em mim, não morrerá jamais. Claro que nosso Senhor não está falando aqui da morte biológica, que fatalmente todos nós experimentaremos, mas o Senhor fala dessa morte espiritual, que é uma morte muito pior do que a própria morte. Não morrerá jamais, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aqui o que ele pede é a fé na pessoa dele. Quando a gente fala que fé na pessoa dele, significa crer de todo o coração na pessoa dele, quem ele é. Que ele é Deus feito homem, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o Filho do Pai eterno, que ele é ungido, ele é o Cristo, ele é o ungido do Espírito, que ele é o Kyrios, que ele é o Senhor, que ele é o nosso Salvador, que ele é o Machia, que ele deve ser o meu Deus, meu amor e meu tudo. Crer na pessoa dele e crer no que ele nos ensina, porque ele vem nos apresentar uma doutrina, ele vem nos ensinar algo que vem do céu, o que Jesus disse, o que ele nos ensinou. Não é meramente uma ética, uma moral, né, de eu fazer o bem e deixar de fazer o mal. Não é meramente dar comida para os pobres, ou alimentar quem está faminto, ou vestir quem está nu. Não, não é isso. Não meramente podemos dizer o que o povo interpreta como uma caridade infantil, ou uma mera filantropia, ou uma nova filosofia de vida, como foi dos epicuristas, como foi, por exemplo, do pessoal que era cínico, ou uma nova escola filosófica, como por exemplo de Aristóteles, ou a escola socrática, ou de religiões de mistérios, por exemplo, como foram os órficos, ou os gnósticos. Não. A doutrina que ele nos ensina, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus porque ele é a própria palavra de Deus. Que ele é o próprio verbo do Pai. Que ele é o próprio logos do Pai. Que ele é a própria sabedoria, que ele é a própria inteligência. Ou seja, então ele vem nos ensinar e nos comunicar aquilo que o Pai deseja falar para nós. Que ele, Jesus, é a visibilidade do Pai invisível. Por isso ele vem dizer que me vê o Pai. E aí muito interessante que ele pede para que rolem a pedra. Então nós vamos percebendo que há pedras na nossa vida que nós não temos poder de rolar sozinhas. Dificuldades, falta de perdão, falta de comunicação, e que é necessário que tenha outras pessoas que venham rolar para nós. Pessoas que acreditem em Jesus como esses acreditaram e cumpriram a ordem dele.
mesmo contra toda imprevisibilidade, contra toda impossibilidade. Mestre, já cheira mal, faz 4 dias. A podridão da morte. E aí ele faz uma oração ao Pai. E aqui a gente pode perceber, não um momento de hesitação, mas um momento, como nos diz, aqui me lembro um autor irlandês, o Martin, agora Martin uma coisa, não me lembro agora o nome, ele escreveu, um jesuíta irlandês, Malachi Martin, ele fala que nesse momento que parece que Jesus está hesitando, né? A gente tem essa impressão quando a gente lê o Evangelho de uma forma um pouquinho mais pormenorizada, porque os milagres de Jesus são sempre atos práticos, né? Eu quero e acontece. Eu quero que fique limpo, fica limpo. Eu quero que ande, anda. Ou seja, a palavra de Jesus, um ato da sua vontade, ocasiona um milagre. Ocasiona aquilo que ele desejava. Ocasiona uma suspensão da lei da natureza. Ocasiona justamente alguma coisa que é inexplicável. Por exemplo, a nossa ciência humana. Fica curado. Fica sarada. Né? Ande. Cego, enxergue, mudo, fale, surdo, escute, leproso, fique limpo. Mas nesse momento ele ora ao Pai. E ele vem dizer para o Pai, ele faz essa oração eucarística, podemos dizer aqui no sentido de ação de graças, e que ele rende graças ao Pai, porque o Pai sempre o escuta. Mas ele vem dizer, Pai, eu peço não por mim, mas eu peço para os que estão me ouvindo, para que creiam em Ti. E aí, ele com voz forte, porque ele é a própria palavra de Deus, o próprio verbo, dá a ordem, Lázaro, sai para fora. E aí a gente pode imaginar, Lázaro estava todo envelopado, como eu disse para vocês, como que era a moda de sepultar dos judeus, e ele vai tentando se desvencilhar daquelas amarras, daquelas ataduras, e sai, cambaleante. Sai não mais fedendo a morte, mas cheirando a vida. Sai já sentindo na sua pele, porque apesar que não nos fala o motivo do óbito de Lázaro, mas na sua pele o sol. Eu já tive internado, né? Não sei quem me escuta já teve experiência de ter ficado internado em um hospital. Mas quando a gente fica internado, mesmo que seja 1 dia ou 2 dias no hospital, e a gente recebe alta, se você sai de dia ou você recebe alta à tarde, e se é um dia ensolarado, você sente aquele sol batendo no seu corpo, acalentando, aquecendo sua pele, e você se sente vivo. E sai da alma, sai do coração o louvor. Obrigado, Senhor. Estou vivo, estou aqui. A gente pode tentar elucubrar, imaginar que passou isso talvez pela mente de Lázaro e você encontrar com Jesus. E esse milagre da ressurreição foi tão estupendo, porque se nós vamos depois ler os versículos seguintes, os capítulos subsequentes, vem nos dizer que muitos creram nele, a ponto que o Sinédrio, a ponto que esse milagre de Lázaro, de uma certa forma, foi um milagre mais estupendo, ressuscitar um morto, há 4 dias morto, tirando o mal, podre, a ponto do Sinédrio, encabeçado por Caifás e Anás, decidirem, vamos matá-lo. Convém que um morra por toda a nação de Israel. Vamos matá-lo, porque se continuar desse jeito, fazendo os sinais que fazem, os milagres que realiza, estupendos e maravilhosos, todos vão crer nele. Vamos matá-lo. Matá-lo-emos, né? Podemos dizer assim. E aí a gente vai contemplar esse mistério do coração empedernido, do coração que peca contra o Espírito Santo, que é atribuir ao demônio aquilo que é de Deus, que é resistir à verdade como tal, a verdade revelada. Aquele pecado que de tanto dizer não à graça de Deus, acaba se tornando-se o coração duro de pedra. A figura do coração de Faraó, por exemplo, que quanto mais Deus castigava Israel, quanto mais sinais eram realizados por meio de Moisés, mas como que parece um estribilho, um refrão lá no livro de Êxodo, e o coração de Faraó se endurecia. E a palavra que se usa para este coração
que a gente fala na nossa língua portuguesa de pelo, é esclerocardia, o coração duro, como couro, como pedra, que nada mais penetra, nada mais entra e nada mais sai, cerrado, fechado, em si mesmado em si mesmo. O coração foi feito para bater para fora, como diz aqui latir, né? Aqui em espanhol não se fala bater o coração, mas as latidas do coração para serem escutadas. E aí eles decidiram matar o Senhor da vida, matar aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que teve o poder de ressuscitar outros. Um homem, 4 dias, mais do que morto, podre. E se ele teve esse poder para ressuscitá-lo, quanto mais para se auto-ressuscitar ele, que é a própria vida. Então, irmãos, vamos olhando para esse milagre de Lázaro e vamos ver aquilo que nós devemos mudar, aquilo de nós pedimos para ele: ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me. Eu preciso ser ressuscitado. Eu preciso que o Senhor me tire do vale das sombras da morte. Eu preciso que o Senhor me tire desse túmulo do qual me encontro. Só tu podes me salvar. E eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio, como o Senhor disse, que tu és a ressurreição e a vida. E aquele que crê em ti, Senhor, viverá. E mesmo que seja morto, reavivará, será revitalizado, ressuscitará. E aquele que crê em ti já, Senhor, não experimentará da morte, mas saltará dessa vida para outra vida além de toda a vida, que és tu. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.